Então, gente, hoje damos início, né, à nossa primeira aula de introdução à Kabbalah. Como eu venho falando para vocês nos nossos estudos no grupo, tá? Eu não sou mestre de Kabbalah, tá? Sou apenas um estudante estudioso, tá? Então, o objetivo aqui é partilhar, né, com vocês, e até onde eu consiga, né? E com certeza será muito útil. Claro que para aqueles que quiserem aprofundar, existem várias obras, como a Quileia falou aí, inclusive na descrição lá do vídeo no YouTube, né? A descrição do vídeo eu vou deixar as referências bibliográficas, tá? Então, é preciso muito cuidado com a coisa o adquirir um livro de Cabala. Existem muitos livros aí que eles não estão fundamentados na Cabala, então ele não vem realmente da tradição, tá? E assim, aqueles livros que não são tradicionais, que eles não têm um fundamento, eu coloco aqui, tipo assim, como Cabala do dinheiro, Cabala do amor, tudo isso aí, gente, não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? A Kabbalah, ela tem, nós vamos ver, né, nesse trabalho, né, ela tem uma base e muito bem fundamentada, tá? É uma, é um tema bastante profundo e para nós aqui do Ocidente, ela tem, né, faz todo o sentido, tá? Em especial nós no Ocidente, porque as escrituras sagradas, né, nossa Bíblia, né, a Torá, é quem tem um conhecimento da Kabbalah vai entender melhor, tá? Não é que, o livro que eu tá dito aí, né, inclusive nessa aula de hoje, não é que o Zohar, né, vá substituir a Torá, não é isso, mas, tipo assim, quem tem conhecimento, né, de Kabbalah, acompanha o Zohar, o Sefer Sirach, que esse aí eu já não falo que é um pouco mais difícil de entender, é preciso pegar mesmo as interpretações dos cabalistas, que eu diria renomados, tá? Para poder, então, fazer com, fazer com que nós, meros estudantes, chegue à compreensão do que está escrito ali, tá? É muito, muito difícil. Então, deixa-me passar o slide aqui. O que é Kabbalah? Kabbalah, né, aqui na grafia, na transliteração internacional, né, com K, terminando com H. Kabbalah, com C ou Kabbalah, é o quê? A cosmogonia da tradição hebraica. Entenda-se bem, tradição hebraica, não judaica, tá? São coisas diferentes. A tradição judaica, ela está inserida na tradição hebraica, tá? Nem todo hebreu é de fato judeu, tá ok? E já aproveitando, não é lá correto chamar de Kabbalah judaica, tá? Isso porque a Kabbalah vem aí uns 400, no mínimo 400 anos antes do judaísmo, ok? Então vem de Abraão e Moisés foi muito depois, tá? Então o judaísmo, ele começa o movimento dele a partir de Moisés, né? Do povo no deserto, terra prometida, a partir daí, né? E a questão das 12 tribos de Israel. Enfim, vamos falando pouco a pouco sobre essa coisa, estou dando aqui um panorama, tá? Então, nós estudaremos
essa cabala hebraica, que eu diria é a base, tá? E depois entraremos até, né, na cabala esotérica, como uma das renomadas, é esse livro, né, a Cabala Mística, né, de John Fortune, né? Então, essa é a proposta do nosso trabalho, tá? Então, em hebraico, significa literalmente tradição. Tradição da busca ao divino e seus atributos. Existem outras definições, as que vai dar no mesmo, né? É, é a tradição do que é espiritual, do que é divino, da busca, do envolvimento do nosso querer se espiritualizar. Não necessariamente ser um religioso, ok? Isso é importante colocar, tá? Para você ser um estudante de Kabbalah, você não precisa, digamos, saber interpretar a Bíblia. Mas se você for um estudante de Kabbalah, você vai pegar a Bíblia e vai interpretar com muito mais facilidade. Então, não é necessário ser um religioso para estudar Kabbalah. Aliás, muitos religiosos aí nem aceitam, né? Dentro da ignorância, a ignorância no bom sentido. Aí dizem, né? Kabbalah é do diabo, Kabbalah é isso, Kabbalah é aquilo, enfim, essa coisa toda. Então, eu coloquei aqui, como falei, né? Kabbalah é a cosmogonia da tradição hebraica. Ora, o que é cosmogonia? Para quem não sabe, é um corpo de doutrinas, princípios, sejam eles religiosos, míticos ou científicos, que se ocupa em explicar a origem, o princípio no universo. Simplesmente cosmogênese. Cosmogênese. Gênese é o quê? O início, né? O princípio das coisas. É uma gênese, tá? Nós temos o nosso, todos nós, né? Código genético. Vem do quê? Vem de Gênese, de início. Aquilo que está marcado, é daquele jeito. Então, a cosmogênese, é isso. Cada tradição, né, vai trazer a sua cosmogonia, né? Como a gente vê no hinduísmo, né? Brahma, Vishnu, Shiva e assim por aí vai. Tá? Também é conjunto de teorias que propõem uma explicação para o aparecimento do sistema solar. Então, isso aqui também, tanto a nível religioso quanto mítico, também científico. Tá? Tem um conjunto de teorias que propõem uma explicação para o aparecimento do sistema solar. Ora, para a ciência, nós temos o Big Bang. Tá? Na Kabbalah, nós temos o Tzimtzum. É uma teoria que elas se aproximam muito, né? Se você for pegar e aqueles que quiserem, vai aí Big Bang, eu não coloquei aqui, eu não quero uma coisa que, né? Tem bastante por aí, né? Na internet, no YouTube, você encontra muita definição. Mas assim, toda o vazio, né? Como está lá na Bíblia. No princípio era o caos, né? Aquela coisa. Então, para a ciência, bem assim, de uma forma bem rasa, tá, gente? Eu não estou expondo aqui, mas pode se aprofundar quem quiser saber mais sobre o Big Bang. Não é essa a proposta de eu trazer aqui. Mas assim, houve uma contração, né? De uma massa, digamos, na, na, no, no, no vazio, tá? E essa massa, então, explodiu, tá? Vê as estrelas e coisa e tal, tanto é que Carl Sagan fala que nós somos pós-estelares, né? Ou seja, estrelas que explodiram e daí blá, 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 gerou a vida, então tem
a versão, a explicação dos... Nós vamos ver a versão do... Oh, meu Deus. Dos criacionistas, tá? E os... Ah, esqueci agora, tudo bem. Daqui a pouco eu lembro. Então, a cosmogonia é um conjunto de teorias que propõem a explicação. No Tzintz-Um, tá? Ela é dita que, né, que é a teoria da Kabbalah, tá? Big Bang? Hã? Big Bang? Big Bang. Big Bang, tá? E o Tzintz-Um, tá? Eu coloco isso até coloco a pronúncia que vocês quiserem podem aprofundar, porque eu não coloquei aqui, tá? Só estou comentando, mas o Tzintz-Um, a teoria do Tzintz-Um é bem próxima ao que a ciência coloca como Big Bang. Claro que existem, né, algumas diferenças, tá? Os criacionistas e os evolucionistas. Criacionistas são aqueles que Deus criou o mundo. Os evolucionistas já colocam que é a coisa da geração espontânea, ou seja, a vida é meramente uma reação química, tá? Então, é assim que os evolucionistas colocam, né? Charles Darwin, né? A teoria mais conhecida, né? E outros, claro. Mas Charles Darwin é quem se destaca, né? Na questão do evolucionismo. Todas as escolas se baseiam, né? As escolas de história, paleontologia e tudo mais se baseiam em Charles Darwin, tá? O Tzintz-Um, né? É dito que o Ein Sof, né, falando em termos Kabbalah, que a gente vai ver esses termos, mas assim, Deus, né, o vazio, cansado de estar nele mesmo, contraiu-se, tá? E explodiu. Nessa explosão criou tudo, inclusive as Sefirot, tá? Nós não vamos ver Sefirot hoje, nós vamos... É uma introdução aqui, é só a teoria mesmo de vocês entenderem um pouco, né? Vamos bem devagar, para que vocês de fato peguem. Então, nós estamos aqui trazendo, isso é um introito. Essa aula de hoje, ela é, na verdade, um introito, tá? E daí nós vamos, sim, discorrendo sobre e aprofundando, tá? Como dito, sempre bom repetir, até onde eu puder aprofundar, tá? Porque tem coisas que eu sei, mas eu não saberia, digamos, colocar de uma forma didática, né? Então eu entendo, mas não consigo ainda. Mas são coisas que são o aprofundamento do aprofundamento. O importante é que, com esse trabalho, nós teremos, sim, um conhecimento e cada um vai se aprofundando nas obras, procurando as obras que quiserem, enfim. Definição, tá? Que é Kabbalah, definição de Kabbalah, né? É um conjunto de ensinamentos comumente sendo referidos como esotéricos, feitos para explicar a relação entre o imutável, eterno e misterioso Ein Sof, né? Alguns colocam Ein Sof, tá a mesma coisa, sem limites. Então você diz Ein Sof, o ilimitado, tá? Ou Ein Sof, o nada, tá? O vazio, tá? Que é o cheio, que é o tudo. O vazio que é o tudo, tá? O termo nada, né, entre parênteses aí, é usado no sentido de não haver possibilidade de haver compreensão da sua origem ou sua essência, tá? Que é origem atzmut ou essência atzmus, o incognoscível, que para os judeus é visto como o oculto ou o proibido, ou seja, Deus,
tá? Nós não conseguimos explicar Deus. Cada um vai ter a sua visão, a sua crença, né? Ah, eu vejo assim, 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 mas é uma coisa de cada um. Ou não vai ter visão nenhuma. Para do caso dos evolucionistas mesmos, são ateus, né? E não acredito que haja um criador, tá? Então, cuja única percepção que temos é através dos nossos sentidos em relação à sua vontade, que é o outorgamento, né? E o universo mortal e finito, sua criação, ou o desejo de receber. Então, para aqueles que são criacionistas, tá? Creem na possibilidade de ter um criador, tá? Então, vai ver a tudo como manifestação desse criador, a natureza, eu, você e todos, e tudo, né? Ah, o mar, os rios, as florestas, isso e aquilo, tudo é manifestação do Criador. Assim é a visão do criacionista, tá? Então, aí vem a questão da crença religiosa, vem os dogmas, tá, ok? Mas espero que tenham entendido isso aí. Caso não, fiquem à vontade e a gente para um pouquinho, tá? Mas religião, eu coloquei essa interrogação aí para explicar que Kabbalah não é religião, tá? Ela é a tradição primordial. A partir dela, e há quem diga que todas as religiões ocidentais originam-se na Kabbalah. Tem lá a sua raiz na Kabbalah, ok? Ou na Kabbalah. Embora seja muito usado por algumas denominações, não é um sistema religioso em si mesmo. Tá? Há aqueles que podem até trabalhar a Cabala como tal, mas a Cabala em si, ela não é uma religião, no termo comum da palavra. Se nós formos para quê? Né? Para o religare, sim. Aí ela vai ser uma religião. Não é uma religião instituída. Mas vamos lá. Ah, John Fortune refere-se a Kabbalah como a yoga ocidental. E aí eu fiz esse comentário aqui. Na minha opinião, muito apropriada a sua referência, pois no hinduísmo, o yoga tem o real sentido ou função de promover a ligação direta homem-fonte primordial. O mesmo sentido para o termo grego religare, que é religar à fonte, à origem divina. Esse é o religare, tá? E esse deveria ser o papel da religião, tá? Mas através da crença, na maioria dos casos, a pessoa até fica meio que iludida com ela mesma. Mas isso aí é outra história, né? Cada um tem o seu caminho, tá? No seu momento. Mas o principal, né, objetivo da Cabala seria esse, tá? Lhe dar as ferramentas para promover esse religare. Religar a fonte que nós esquecemos dela. Não foi a fonte quem nos esqueceu. Fomos nós que nos esquecemos da fonte. Estamos desconectados? Não. Não existe a desconexão. Nós podemos até usar esse termo, né? Falar dessa forma, mas não tem como haver uma desconexão. Tá ok? Então, o que a gente precisa é o quê? Relembrar e religar à essência. Objetivo central. A Kabbalah procura, através de seus métodos de estudos sobre o mundo espiritual,
retirar o véu que nos prende nos 5 sentidos básicos de compreensão da realidade, alcançar a raiz de toda causa e efeito na nossa realidade, a natureza do universo e do ser humano, a razão e o propósito da criação e de diversas outras questões ontológicas, né? Que eu coloquei aqui entre parênteses. Ou seja, o que são essas questões ontológicas? São questões referentes à ciência do ser, que é a ontologia, tá? E aí vai colocar em um degrau o nível acima do nível material no espiritual, ok? Então, tanto a básica de compreensão da realidade, né? Alcançar a raiz de toda causa e efeito na nossa realidade, a natureza do universo e do ser humano, a razão e o propósito da criação e de diversas outras questões ontológicas, né? Em um degrau ou nível acima do nível material, no nível espiritual. Seria equilibrar, né? Nós encontrarmos o equilíbrio, né? Equilibrar a balança, colocar a balança no fiel, encontrar o fiel da balança, tá? Não é desprezando a vida material, porque nós estamos aqui por alguma razão, tá? Não seria muito sábio essa coisa, né? Como o Buda experimentou, né? Ele experimentou o ascetismo, mas ele viu que não era aquela forma que ele encontraria a, a iluminação, tá? Então foi o quê? Bom, foi muito proveitoso para ele, claro, aquele tempo que ele passou naquele grupo, ascetas, né? Dos ascetas lá, bom, foi experiência para ele, foi aprendizado, mas ele, né, de uma visão muito além do pessoal daquele grupo, né, de, ó, não, vou cair fora. E todos criticaram, todos do grupo o criticaram, né, porque, você vai se perder, não sei o quê. Não, muito pelo contrário, ele foi se achar. E é o que nós precisamos fazer. Seguir os ditames do nosso coração. Não simplesmente seguir a consciência de massa, gente. Chega, está na hora de, ó, para, veja, sinta seu coração, reveja suas crenças, transforme-a, sem medo, tá? Nós somos livres, eu não estou falando meramente de crenças religiosas, aquelas que nós criamos. Eu não posso, isso é tão difícil para mim, e eu nem penso nisso, essas coisas, tudo isso é crença, né? Então, e acaba lá, ela vai trazendo essa base, uma vez nós tendo uma base de Kabbalah, vamos entender, inclusive até melhorar a nossa crença, né, religiosa para aqueles que têm, né, para quem professa uma fé, e sem precisar deixar de professar a sua fé. Muito, muito pelo contrário, né, vai fazer entender melhor aqueles que têm a índole religiosa, como eu acabei de dizer, que professam uma fé. Então, Kabbalah não é religião, também ela não vai interferir na sua religião. Muito pelo contrário, tá? Vai ajudar até a entender melhor. Ok? Uma vez que, como é dito por muitos, né, sábios, rabinos, cabalistas, todas as religiões ocidentais derivam da Cabala, tá? Ou da Kabbalah, umas mais próximas, outras mais distantes, mas todas têm sua raiz na Kabbalah. Os primórdios da Kabbalah, né? As origens. A origem, né, é o Sefer Yetzirah, né? Sefer, livro, Yetzirah, formação. No literal ficaria o quê? O livro da formação. É um tratado filosófico, talvez o mais antigo existente em hebraico. Não há consenso dentre acadêmicos sobre sua origem
data e local, embora leve o título de Sefer Yetzirah, não é de forma alguma uma narrativa da criação ou um complemento ou um substituto ao livro do Gênesis, tá? Inclusive, esse livro, muitos atribuem a Abraão, tá? Quando ele recebeu a sabedoria, né? E a orientação de sair da terra de Ur, né? Lá da Mesopotâmia, tá? Ele foi inspirado para tirar o povo dali, certo? E Deus prometeu outra terra para ele, que ali a degradação estava além da conta. E aí nós vamos encontrar isso em outras linhas de estudos, né? Os Nefilins, né? Os gigantes da Terra, que habitaram a Terra e que hoje a ciência, né, está provando que isso não é mais um mito. Houve realmente seres gigantes que viviam na Terra. Então, os Nefilins, né, os anjos caídos, tem uma série de vídeos aí muito interessantes. E a arqueologia, né, tem encontrado fósseis de gigantes. Então, a ciência hoje já admite. Então, isso não é mais mito. Né? No passado, tinha até uma série na TV, né? Né, no meu tempo de adolescência, coisa e tal, Terra de Gigantes. É muito, muito interessante aquela série. Mas, até então, era tida como um mito. Hoje, a ciência já não. A ciência já prova, né, já encontra evidências que realmente houve. Em toda a face da Terra, em todos os continentes, se encontra fósseis de gigantes, tá? Seres humanos gigantes. Então, voltando ao Sefer Yetzirah, né? O livro trata sobre a origem do universo, o macrocosmo, né? E da humanidade, microcosmo. O arranjo alfabético e numeral apresentado no tratado é uma característica linguística de autores semíticos. Então, os estudiosos vão encontrar essa origem aí é a origem semítica. A gente não pode dizer que pelo menos eu, não tenho condições de dizer, ou até onde eu sei, que de fato, vem de Abraão. Há uma unanimidade entre os estudiosos cabalistas que foi Abraão que recebeu essa sabedoria, né? O livro o livro da formação, ok? Então esse é o início. Inclusive, quando a gente vai, hoje tem duas principais vertentes da Kabbalah, que é a Kabbalah hebraica e a Kabbalah esotérica, ok? Que aí vem a Hermes Trismegisto como sendo digamos, aquele que acessou tal sabedoria no mesmo tempo que Abraão. Aí, para os ignorantes, Abraão aprendeu com Hermes Trismegisto, né? E outros dizem Hermes Trismegisto pegou de Abraão. Nada a ver, gente. Estavam em locais bastante diferentes, distantes um do outro. Na minha opinião, eles acessaram tais registros, né, no mesmo momento. Só que Hermes levou para né, usa, digamos assim, uma outra linguagem, tá? Uma outra forma de decodificar o que do hebraico chama de Sefer Yetzirah, tá? Então, por isso nós vamos estudar um pouco dessas duas principais vertentes. É claro que teremos ao longo desse trabalho práticas, tanto na Kabbalah hebraica, tá? Quanto na Kabbalah prática ou esotérica. Tradição.
De acordo com o Zohar, um texto fundamental para o pensamento cabalístico, o estudo da Torá pode prosseguir, ou, aliás, pode prosseguir ao longo de 4 níveis de interpretações, né? Exegese, aquela interpretação profunda, em especial para textos sagrados, né? De tipos escrituras sagradas. Se não houver uma exegese, não se pode, de fato, dar crédito a esse livro, que é muita coisa se pede. Então, existem os especialistas nisso, que são os exegetas, tá? Então, estes 4 níveis na Kabbalah são chamados de pardês, tá? Coloquei aqui entre parênteses para vocês saberem como se pronuncia, né? É escrito assim, pardês, que significa pomar, né? É um termo derivado de suas letras iniciais, PRDS, que estão aqui. Então, quando a gente vê pardê, parece uma pronúncia assim, soa como um francês, né? Pardês. Né? Então, o P aqui vem de Peshat. Em hebraico, no literal, é simples. Peshat significa simples, que seria as interpretações diretas do significado. E isso aqui é quem vai fazer a interpretação direta do significado é o exegeta, tá? Através de uma exegese. Renês, né? A letra R é de Renês. Em hebraico, né? Significa, literalmente, sugestão. Os significados alegóricos através de alusões àquilo que está de uma forma alegórica, você vai aludir ou pegar algo que vá aludir àquele texto para que se consiga fazer uma interpretação. A letra D, né, de Pardes, é darash, significando em hebraico, né, no literal, inquira ou busque. Então, o que é isso? Significados midráshicos, que é rabínico, né, muitas vezes imaginativas, com palavras ou versos semelhantes. Tá? Daí, nós vamos entender o porquê das metáforas, o porquê das parábolas, tá? Midrástico vem de midrash, é diríamos assim, um tratado aqui já é judaico, né? Aqui o midrash é judaico, é uma reunião de textos, interpretações de rabinos da antiguidade, tá? E a letra S, sod, significando em hebraico, né, literalmente, segredo ou mistério. Os significados internos, esotéricos, metafísicos, que são os metafísicos, né? Esotérico, metafísico, expressos na Kabbalah. Aqui, nós temos a questão do esotérico. Então, para se chegar a esse S dos pardês, né, é preciso meditação. Aí você pode até trazer para fora o resultado da sua meditação, mas você não vai conseguir jamais exprimir tudo aquilo que você alcançou, porque é esotérico. E aí só você mesmo é quem vai, cada um dentro de si é que, na verdade, vai interpretar melhor. Mas, no geral, né, esse S dos pardês, né, os significados internos esotéricos, poderíamos aqui, de uma forma, né, mais
comum, aberta, como o que é, de fato, é espiritual, tá? Não meramente uma literatura ou algo que você vai interpretar literalmente. É necessário meditar para que se chegue a uma compreensão, a um entendimento daquele texto. E aí é meditação mesmo, ok? Na crença tradicional, né? De acordo com a crença tradicional, o conhecimento cabalístico inicial foi transmitido oralmente pelos patriarcas, profetas e sábios, né? Ou seja, que é Hakamim em hebraico, né? Hakam no singular, Min no plural, tá? No caso, para palavras do gênero masculino. Então, sábios do gênero masculino, Hakamim, em hebraico. Eventualmente, para ser entrelaçado aos escritos religiosos e cultural judaicos, tá? Ok? Então, patriarcas, profetas, sábios. Okay? Então, temos Abraão como o primeiro patriarca, né? Dentro da... Temos Noé, né? Antes de Abraão, né? Noé, e daí vem toda essa tradição do patriarcado dentro da tradição hebraica, né? Seja o povo semita, o povo semítico, os semíticos, né? O povo semita, que vem o quê? Depois de Noé, né? Que Noé foi Sem, foi o filho de Noé, daí depois vem Abraão, tá? Mas Noé é considerado o primeiro patriarca, e o seminismo, né, o povo semita, vem de Sem, foi que, na verdade, cuidou mais dessa parte espiritual. Dentre os filhos de Noé, até onde a gente sabe, é o semita. E dos semitas que vem a tradição hebraica, ok? Daí acaba lá mais para frente, bem mais para frente, tá? A partir de Abraão, claro, de onde se tem notícia, de onde se consegue alcançar. Então, eventualmente, para ser entrelaçado aos escritos religiosos e culturais judaicos, tá? De acordo com essa visão, a Cabalá primitiva era, por volta do século X a.C., um conhecimento aberto, praticado por mais de 1 milhão de pessoas na primitiva congregação Israel. Tá? Então, era um conhecimento aberto. Houve, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, tem um comentáriozinho aqui que eu vou explanar. Conquistas estrangeiras levaram a liderança espiritual judaica da época, né? O Sanhedrin, Sinédrio, né? Latinizado, né? Que era a liderança espiritual, seria para nós como possivelmente o Vaticano, algo assim, né? Então, o Sinédrio, né, que é o Sanhedrin, em hebraico, levou as conquistas estrangeiras, né, como a gente sabe, as várias diásporas, o povo, os judeus foram várias vezes espalhados pelo mundo. Então, é isso que está dizendo aqui nesse parágrafo. Levou o Sinédrio a esconder o conhecimento e torná-lo secreto, temendo que ele pudesse ser mal utilizado se caísse em mãos erradas. Daí a Kabbalah ela ficou praticamente sendo secreta, tá? Ela ficou realmente para o estudo da Kabbalah, passou por muitos séculos sendo estudada somente por rabinos de alta patente, diríamos assim, né? Aqueles mais. Então, não era mais um conhecimento ou um estudo popular,
tá? Então, as gerações futuras, né, dentro do judaísmo, tá? Praticamente não conheciam a Kabbalah, tá? Então, o judaísmo, na verdade, ele é um depositário dessa sabedoria, tá? Então, nós vemos aqui, é um depositário, por quê? Quer dizer, foi o judaísmo que protegeu a Kabbalah, tá? Hebraica. Essa postura ou essa atitude aí, essa posição do Sanhedrin, né, de tornar secreto justamente para que não se perdesse, porque o povo estava todo espalhado, tá? Os judeus sofreu desde sempre, né? Várias interferências, conquistas de povos estrangeiros, né? Desde a escravidão, a Babilônia, né? Os fenícios, enfim. E depois os judeus, né? Foram também mandados para a Europa, né? Foram exilados, enfim. Todas as coisas que vocês devem saber, ou se não, tem várias informações a respeito na internet. Vocês podem, aqueles que quiserem, é claro. É difícil esclarecer com precisão os conceitos exatos dentro da Kabbalah. Existem várias escolas isoladas de pensamento com perspectivas muito diferentes. No entanto, todos são aceitos como corretos. Desde quando, gente? É aquilo que eu falei no início. Desde quando esteja embasado na tradição, tá? Não simplesmente porque alguém acha bonitinho, quer vender livro e Cabalá da juventude, Cabalá da imortalidade, né? Cabalá do dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, né? Então, aí você vai lá e compra e tem uma proposta lá de várias práticas e coisa e tal, que nada mais colocaria até como simpatia. Então, esse tipo de literatura, tá? Não está ligado à tradição, não é da Kabbalah tradicional. Então, nada a ver. Tá? O que ele está falando aqui, várias escolas, né, com perspectivas muito diferentes, como é o caso da Kabbalah esotérica, ou Kabbalah hermética, tá? Que, como eu falei no início, ou um pouco mais atrás, duas principais vertentes, que seria a hebraica, considerada vinda de Abraão, e a Kabbalah esotérica, que vem do hermetismo, ou seja, de Hermes Trismegisto, né? E o último texto aqui, eu coloquei a citação do Ravi, né? O Rabino, e aqui é Mihael, eu coloquei, é Mihael, tá? Não é Mahael. Mihael Leitman. E ele nos diz, né? O Ravi nos diz assim: o livro do Zohar, é o Sefer HaZohar, Sefer livro, tá? Ha seria a conjunção aqui, do Odá. Sefer HaZohar, como toda a Torá, fala exclusivamente do homem, criação, né? E seu relacionamento com o Criador. A Torá atribui nomes deste mundo a todas as propriedades interiores do homem. Olha aqui, né? Aquilo que às vezes em outros trabalhos eu estou sempre falando, ó, gente, na Bíblia está escrito assim, né? Ah, isso aqui quer dizer tal coisa. Então, é isso, gente. A Torá atribui nomes deste mundo a todas as propriedades interiores do homem, seu comportamento, seu ego, seu psicológico, seu emocional, o mental, é tudo isso, tá? A Torá atribui esses nomes nas suas, diríamos, passagens, né, no seu texto. Assim,
a aspiração ao Criador é chamada Israel. E a aspiração à recepção egoísta de prazeres é denominada nações do mundo. No entanto, aqui também houve um erro de digitação, né? Tem que consertar isso aqui. No entanto, não há qualquer conexão entre esses nomes na Torá e os judeus e outras nações em nosso mundo. A Cabalá interessa ao homem, à criação. Né, ao povo de Israel, como se fosse apenas a nação, hoje, né, tornada nação, Israel, o único povo, né, que eleito, escolhido, não é isso, tá? A aspiração ao Criador é chamada Israel. Todo aquele que aspira, tá? Aspira essa conexão é Israel, tá? Não exatamente o judeu, ok? Ou o povo da nação, né, de Israel. E a aspiração à recepção egoísta de prazeres é denominada nações do mundo. Então, para aqueles que conhecem um pouco as Escrituras, né, a Bíblia, vai ver várias passagens colocando isso. O povo de Israel, né, precisa estar distinto das nações do mundo, das outras nações do mundo. Ou seja, nada mais do que eu comigo, ou cada um consigo próprio. No momento em que eu aspiro a essa diríamos, esse religarem, né, com a essência, né, essa religação, né, estar na essência. Ora, eu sou de Israel. Se eu estou na gula do ego, né, que o ego é assim, ele é egoísta, né, a tua palavra vem de ego, né, ele quer tudo para ele, tudo é dele. Então, isso aí, outras nações do mundo, né? Então, esses prazeres, né? O excesso de prazeres do mundo, então, são as outras nações. Não exatamente geograficamente falando, tá, gente? Então, é isso aí. Então, eu coloquei isso aqui porque eu achei muito, muito interessante, né? Essa citação do Rav Michael Leitman. Antes de mandar o PDF para vocês, eu vou corrigir isso aqui e isso aqui, ok? E de onde, qual é a fonte? O Zohar, as páginas 23 e 24, né? Editora Imago, Rio de Janeiro, 2012. Michael, ou Rav Michael Leitman, né? PhD. Nem coloquei aqui, tá? Ele é um PhD, um judeu, estudioso, cabalista e PhD. Aqui temos as fontes consultadas, né? Michael Leitman e teve um texto só esqueci de colocar o da John Fortune, tá? Shalom. Na próxima aula, então, veremos mais um pouco, né? E aí, pouco a pouco, iremos aprofundando.